Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje o assunto é Sociologia, uma breve introdução. Então, quando a gente, por exemplo, observa um objeto, muitas vezes a gente não consegue observá-lo de uma forma completa, né? Então, dependendo da distância que a gente está do objeto, dependendo da perspectiva que a gente está em relação a esse objeto, a gente não consegue identificá-lo, né, de uma forma completa, os contornos desse objeto. Para a sociedade, é assim também. A gente, às vezes, não consegue ter uma noção real das coisas que estão acontecendo ou das coisas que já foram criadas pelo ser humano nas relações em sociedade. E a sociologia, ela nos ajuda, então, a ter uma visão, de certa forma, mais ampla sobre estas coisas. E eu utilizo sempre a metáfora do óculos, né? Quando a gente coloca o óculos da sociologia, isso nos ajuda, então, de certa forma, a ampliar o campo de visão sobre a sociedade. Então, a sociologia tem um pouco esse papel, né, de descortinar aquilo que está encoberto, né, aquilo que está ofuscado por alguma coisa. Quando a gente coloca o óculos da sociologia, tudo se torna mais claro, né? Então, por exemplo, tem coisas que a gente tem como natural, né, na sociedade. Então, quando a gente passa por uma pessoa na rua, por exemplo, a gente passa por um mendigo que está dormindo na rua, a gente acha isso normal às vezes. E isso não é normal. Isso não foi... isso foi construído pela sociedade. Essa desigualdade que existe, né, entre pessoas muito ricas e pessoas em extrema pobreza, né? Às vezes também a gente vê pessoas catando lixo na rua para procurar resto de alimentos, né? Isso são coisas construídas pela sociedade. E isso não é natural. E a sociologia nos ajuda, então, a compreender sobre essa questão da desigualdade social, a questão dos preconceitos em relação a gêneros, né, o preconceito racial, a questão sobre a violência em relação às mulheres também, né? Então, por exemplo, sobre a questão das mulheres, muitas vezes se tinha a visão de que a mulher não poderia exercer determinados cargos, por exemplo, em grandes empresas, ou estar inserida na política, ou estar inserida, por exemplo, no campo esportivo, no futebol. E isso, então, a sociologia nos ajudou, de certa forma, a questionar isso. Por quê? Por que isso existe? Por que existem essas condições na sociedade? Então, o papel da sociologia é desnaturalizar aquilo que é colocado para nós como algo natural. E isso, então, nos ajuda a resolver problemas atuais da sociedade. Então, a sociologia tem um papel fundamental. Ela surgiu como ciência a partir do século XIX. Então, é uma das ciências, né, junto com a história também, que se tornou ciência mais tarde, se comparado a outras ciências, né? A sociologia, ela surgiu também devido a 3 revoluções que foram importantes aí ao longo da história. A Revolução Científica do século XVI, que questionava lá os dogmas da igreja, né, as ideias que a igreja medieval colocava como verdade, né, muitas vezes como verdade absoluta, e perseguia as pessoas que não estavam de acordo com a sua verdade. E quando, então, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, chegou, então, essa espécie de uma revolução científica, houve, então, esse questionamento destes dogmas, né? Destas verdades absolutas. Então, a ciência questionou esse tipo de comportamento que havia nesse momento. A outra revolução que ajudou a constituir a sociologia como uma ciência foi a Revolução Industrial, porque no período da primeira Revolução Industrial havia uma grande exploração dos trabalhadores, né? Então, havia uma desigualdade muito grande. Os trabalhadores trabalhavam, por exemplo, 16 horas de trabalho, não tinham segurança, né, não usavam EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Então, ganhavam salários baixos, era uma exploração tremenda. E essa Revolução Industrial, então, nesse contexto dessa desigualdade entre
a burguesia industrial, que detém os meios de produção, as máquinas, as empresas. Em contrapartida, lá os operários, né, os proletariados, né, na concepção do Karl Marx, ganhavam, então, um salário muito baixo e eram explorados. Né? Esta luta de classes aí ajudou também, de certa forma, a constituir a sociologia, né? Porque a sociologia questionou essas relações de trabalho. E a outra revolução foi a Revolução Francesa, também de 1789, porque no contexto da França, nesse período, havia o absolutismo. Então o rei vivia na corte, com um luxo, né, gastando muito os recursos da nação francesa, na época lá, e o rei, então, controlava a economia, a política, as leis, tudo passava por suas mãos. Então, esse poder excessivo, em contrapartida lá, o povo pagando impostos, trabalhando de forma exaustiva, muitas vezes passando fome também, né? Essa desigualdade aí também ajudou a questionar essas relações de desigualdade, e isso, então, aos poucos, foi se criando, então, esta ciência, né, chamada sociologia. Tá? Eu vou colocar aqui agora o Auguste Comte. Quando a gente fala no início da sociologia também, a gente fala muito deste autor, porque foi ele que tratou a sociologia como uma ciência. Ele queria que a sociologia fosse tão importante, ou até mais importante, do que a física, a biologia, por exemplo. Então, ele chama a sociologia, inicialmente, de física social. Né? Então, ele queria que a sociologia tivesse um status elevado de ciência, tivesse um valor, assim como as outras que eu citei anteriormente, que já tinham o status de ciência há muito tempo. A sociologia também deveria ser valorizada como uma ciência, né? no campo social. Tá? O Auguste Comte ele cria uma teoria que é a teoria do positivismo, né? Uma corrente de pensamento dizendo que a sociedade ela estaria passando por estágios de evolução e que a fase mais evoluída da sociedade seria a fase positiva ou a fase científica. Então ele faz uma análise dizendo que lá na antiguidade a sociedade era muito regida pelos mitos, né, pela mitologia, e que agora, mais no campo ali no período do século XIX, né, a sociedade estaria regida, organizada pela ciência. Então haveria esta evolução, né? Então o Auguste Comte ele é um evolucionista no campo social, tá? E eu tenho, inclusive, um vídeo especificamente falando sobre o Auguste Comte, né? Está aqui no canal, né? É só vocês procurarem ali, que vai ter, então, um vídeo específico sobre a teoria do Auguste Comte e as influências dessa teoria na construção da República Brasileira, e aqui no Rio Grande do Sul também houve algumas influências e eu mostro nesse vídeo, né? Podem conferir lá que vocês vão encontrar isso, certo? Bom, além do Auguste Comte, nós também temos os chamados teóricos clássicos da sociologia, tá? Então eu vou trocar aqui para mostrar para vocês. Os clássicos da sociologia são Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Esses três autores aí, por que são considerados clássicos? Né? Porque são considerados os primeiros, né? Os primórdios da sociologia, aqueles que desenvolveram as primeiras teorias relacionadas ao campo da sociologia e que todos os assuntos, todo o conhecimento que a gente desenvolve hoje em relação à sociologia tem como base as teorias destes autores que eu citei, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Né? Só fazendo uma fala inicial sobre cada um, o Karl Marx, por exemplo, ele trabalha muito sobre a questão da luta de classes, em relação à questão ali, como eu falei, da Revolução Industrial, né? Que havia, então, uma exploração do trabalhador, que ele chama de proletário,
e em outro campo ali, numa outra posição social, a burguesia industrial. Então ele diz que a história da humanidade, na verdade, é uma história da luta de classes, que desde a antiguidade já havia essa luta de classes e que a desigualdade se acentua entre essas classes a partir da Revolução Industrial, né? Do advento ali da Revolução Industrial, onde o proletariado está numa posição subalterna, né? Uma posição de tem que trabalhar muitas horas, ganhar pouco, é explorado, e na outra parte a burguesia industrial, que tem muito lucro e enriquece em cima do trabalho do proletariado. Tá? O outro autor que eu citei ali, o Émile Durkheim, ele desenvolveu, por exemplo, né, entre outras teorias, aí, o fato social, que são elementos externos a nós que influenciam o nosso comportamento. Então, às vezes tem certos comportamentos que a gente faz de certa forma automático, né? Então, isso faz parte do fato social. Então, os meus gostos, aquilo que eu tenho como herança cultural, né, da família, né, ou das minhas relações de amizade, por exemplo, aquilo vai nos influenciando o nosso comportamento. E muitas vezes a gente age, né, até de forma involuntária, devido a esta carga cultural que a gente recebe, tanto da família quanto dos amigos, ou de alguma ideologia, ou de algum político que a gente vê na televisão, fazendo discursos, algo nesse sentido assim. Né? Então, são comportamentos que nós temos e que nós recebemos, então, esta carga cultural de outras pessoas e nos influenciam no nosso comportamento, então, certo? Já o Max Weber, né, eu vou citar aqui um exemplo de uma tese que ele criou, né, claro que ele também tem outras teses, né, que é sobre a questão do capitalismo. O Max Weber diz que ele criou um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então ele diz que na transição da Idade Média para a Idade Moderna, as religiões protestantes, principalmente ali o calvinismo, por exemplo, ajudou a desenvolver o capitalismo porque o comportamento, né, a ética das pessoas que seguiam essas religiões aí, faziam com que o sistema capitalista se desenvolvesse. Né? Que tipo de comportamento, que tipo de ética eram essas? O guardar dinheiro, por exemplo, a valorização do trabalho, né, como dádiva de Deus, e a partir do trabalho a gente vai conseguir recursos, vai enriquecer, algo nesse sentido assim. Né? Também, nas transações comerciais, a possibilidade da cobrança de juros, né, porque lá no período medieval a Igreja Católica era contra a usura, né, a cobrança excessiva de juros, né, o excesso de lucro no comércio ali, nas relações comerciais, e os protestantes diziam que isso não era pecado, que isso poderia acontecer, isso faz parte dos negócios, né? Então, esse comportamento também ajudou a desenvolver o capitalismo, né? Então, essas são as bases aí da sociologia, né? Então, hoje, a ideia desse vídeo era fazer uma pequena introdução sobre a importância da sociologia, mostrar a origem da sociologia, como surgiu, e também alguns autores aí que são os clássicos da sociologia, então. Certo? Então, muito obrigado aí. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.